Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a um vídeo aqui pelo canal. Existem profissões que um crente ou que um cristão não seja correto exercer? Atividades ilícitas que não seja correto? Existe um questionamento acerca deste assunto. Antes, aproveita, clique em gostei e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Eu separei aqui pelo menos mais 5 profissões aqui. Eu separei em duas classes. A classe dos duvidosos e pelo menos, duas profissões específicas que não seria o correto. Baseado em perguntas que me fizeram durante o tempo que eu tenho o canal aqui no YouTube. Eu vou começar aqui por algumas que são duvidosas. Duvidosas que eu me refiro, alguns acham que é pecado e outros acham que não é pecado. Algumas eu não concordo, algumas eu tenho lá minhas dúvidas e outras eu posso não concordar. Mas talvez a minha opinião não seja a mesma que a sua. Né? Existem coisas que não dá para bater o martelo e afirmar que seja isto. Eu vou começar pelas duvidosas, como advogado, policial, estilista, jogador, dono de supermercado que vende cerveja, bebida alcoólica. Eu vou começar aqui de baixo para cima. Vou começar aqui com o advogado, na classe dos duvidosos. Bom, advogado, eu mesmo, muitos podem achar, é pecado ou não é pecado ser advogado. Bom, eu, no meu ver, advogado trabalhista e de causa familiares é uma coisa. Agora, advogado criminalista é outra coisa, porque tem que mentir, e mentir é pecado. Muitos casos que vemos na televisão, eles mentem e mentem muito para defender criminosos, assassinos, pessoas que cometem crimes bárbaros, e eles têm que mentir para defender um criminoso. E muitas vezes criminoso que comete crimes hediondos. Então eu mesmo, no meu ver, advogado criminalista, tem que mentir. Talvez a sua opinião não seja a mesma que a minha, mas um advogado criminalista ele tem que mentir e muitas vezes mentir muito. Defender algo que ele nem viu. A pessoa comete um crime, daí ele tem que criar argumentos para defender o criminoso sem nem ao menos conhecer o criminoso antes, né, do crime e nem ter visto o crime. Então ele tem que mentir e mentir muito. Então eu mesmo não acho muito correto não. Se é pecado ou não, não vou dizer, mas vai ter que mentir. O outro aqui é policial. É pecado ser policial? Isso já me perguntaram aqui pelo canal algumas vezes se é pecado ser policial, até pelo fato de ter que matar. Bom, na minha opinião, não é pecado ser policial, até mesmo porque existem muitos policiais cristãos, evangélicos, católicos. Existem muitos. Na questão do matar para se defender, no Novo Testamento não tem nenhuma proibição, nada que prove, que comprove que não possa matar para se defender, ou matar para se defender seja pecado. No Antigo Testamento, quem matasse alguém em legítima defesa ficava nas cidades de refúgios para as investigações. Depois, constatado que foi em legítima defesa, a pessoa era absolvida. E se não fosse para se defender, se fosse como caso de crime, a pessoa seria condenada à morte. O sexto mandamento, não matarás, pode ser interpretado como não assassinarás. Deus instituiu a pena de morte para quem quebrasse o sexto mandamento. Então, matar para se defender
não é o mesmo que matar para roubar. Não existe nada na Bíblia que condene a pessoa que matou para se defender. Então, esta é a minha opinião, até porque não tem um argumento para dizer que não seja pecado matar para se defender, ou até mesmo usar de violência para deter uma pessoa, no caso de um policial, que terá que usar de violência, às vezes um suspeito, né, que seja agressivo, que não quer, né, se entregar, usar de violência. Também não creio que seja errado usar da força para deter uma pessoa. Trabalhar na moda, como estilista, né, criador de moda. Bom, eu mesmo, depende do tipo de roupa, né? Se for roupa sensual, uma estilista que cria roupa sensual, daí é pecado. Ainda que ele não use, né? Romanos 1,32, Paulo diz que serão condenados os que fazem e os que consentem aos que fazem. Consentir é apoiar, se divertir, apreciar. Então, a pessoa que consente com o pecado alheio também será condenado. A Bíblia condena o uso de roupa sensual, 1 Timóteo 2,9. Então, se condena o uso, quem fabrica a roupa também peca junto com a mulher que usa, ou com o homem que usa. Então, peca da mesma forma, né? Então, não é correto, não. Eu não acho correto. Jogador de futebol. Tem que ver a hora aqui, porque senão a minha câmera aqui não passa de 15 minutos de gravação, senão cai tudo aqui. Jogador de futebol. Eu já falei aqui no canal algumas vezes que tem coisas que em si não é pecado e nem errado, mas conduz ao erro. Então, o jogador não podemos dizer que ele vai para o inferno só porque era jogador de futebol. Então é o seguinte, tem coisas que em si não é pecado, mas conduz ao pecado. Pode conduzir ao pecado. Enquanto o jogador chutar a bola, ele não peca. Mas na hora que ele xingar, falar palavrões, torcer para a desgraça do adversário, briga, discussão, bate-boca, aí entra o pecado da porfia, disputa. Uma disputa de forma irregular, né, movido a confusão, discórdia. Né, e isso também se aplica à política. A política em si não é pecado, mas conduz ao erro. Né? Falar mal do concorrente, a vaga, né, de prefeito, de vereador, aí entra o pecado. Então são coisas que em si não é pecado se fosse de forma correta. Senão, tirando os excessos, não seria errado, mas conduz. E Paulo diz para fugir da aparência do mal, tudo que possa conduzir ao erro, fugir. O último aqui dos duvidosos, mercado, supermercado. Já me perguntaram se é pecado vender bebida alcoólica, cerveja, cigarro, né, pinga e outros. Bom, a questão é a seguinte, não dá para bater o martelo para afirmar algo, nem todos concordam com a minha opinião. E isso é algo que divide opiniões sempre. Porque isso aqui é o seguinte, quem fabrica é uma coisa, quem vende é outra. Se no supermercado não tiver cerveja, tem gente que não vai nem fazer compra naquele mercado. Mas o dono do mercado não é o mesmo que o fabricante. O fabricante tem que motivar as pessoas a tomarem a cerveja. Faz comercial na TV, motiva a tomar qualquer bebida alcoólica. Ele tem que motivar as pessoas a tomarem. E cigarro piorou. Cigarro é pecado sem a menor sombra de dúvidas. Então não é a mesma coisa o fabricante com o dono do mercado que vende no mercado. Porque se o dono não vender, mesma coisa da loja. A loja de roupa. A loja de roupa não tem roupa feminina, roupa sensual, que expõe demais o corpo a ponto de chamar atenção e ser pecado? Mesma coisa. Então coisas que são pecaminosas, que podem ou possa levar ao pecado,
também não poderia vender também. Então, creio eu que não é a mesma coisa vender a cerveja, que compra quem quiser, do que o fabricante de bebida, que tem que motivar as pessoas a tomarem a bebida. Não é a mesma coisa. Não é assim, vejo eu. Eu já fiz vídeo sobre isso e nem todos têm a mesma opinião. Nem todos. Então agora eu creio que nem todos têm a mesma opinião. Pode escrever aí embaixo, mas com respeito. Né? Que tem pessoas que fazem comentário aí com baixo nível, que eu excluo. Ter respeito. Agora eu vou citar aqui dois que são coisas específicas, profissões específicas que não podem, que não dá para um cristão autêntico, um cristão legítimo ter. Eu vou citar dois. Baseado em perguntas que me fizeram. Uma pessoa me perguntou se é pecado ser atriz e outra perguntou se é pecado ser modelo. É como eu disse sobre o futebol. Tem coisas que em si não é pecado e nem errado, mas conduz ao erro. Ser modelo. Desfilar com roupa não é pecado, mas uma hora vão pedir para desfilar ou ser fotografada com roupa íntima, né, com outras roupas que expõem o corpo, aí peca. Aí fere o princípio de 1 Timóteo 2,9, que a mulher deve usar traje honesto com pudor e modéstia. Daí peca. Conduziu ao erro. Mesma coisa de atriz, de ator de novela, de teatro. Né? Se for uma peça normal, não seria pecado. Mas só que eles têm que fazer coisas que atraem a atenção da carne das pessoas. Né? Que é cenas quentes, com beijos quentes e cenas lascivas, pecaminosas, como as novelas da Globo têm. As novelas bíblicas da Record também tem, porque eu já vi, tem. Que é mais pecado que a da Globo ainda, porque está usando o nome de Deus para fazer sujeira. Peca mais ainda. Então daí pecou. Se fosse uma cena normal, não seria, mas cenas lascivas é pecado. Peca a pessoa e peca quem assiste também. Então daí peca. Então tem coisas que em si não é pecado, mas conduz ao erro. E como a carne é fraca, se a pessoa é modelo, se é atriz, está ganhando dinheiro, depois ela não vai abandonar a carreira e nem vai negar fazer certos tipos de cena ou desfilar com certos tipos de roupa, como moda íntima, porque é a profissão e é o que ela ganha dinheiro. Ela vai acabar se cedendo e não vai negar. A carne é fraca, por isso que a Bíblia diz para fugir da aparência do mal. Tudo aquilo que possa te conduzir ao erro, você deve fugir, seja o que for, profissão, ou seja lá o que for. Então é isso aí, então, num vídeo curto, que nem vou prosseguir mais, que vai cair daqui a pouco aqui a minha câmera digital, que não passa de 15 minutos, 13 minutos, 14 minutos. Daí cai tudo aqui e eu fico falando sozinho aqui, se eu não perceber que caiu tudo aqui. Mas deu para entender. Esse foi o meu ver sobre o assunto aqui, né, baseado em perguntas que me fizeram. Então, obrigado a todos, então. Né, dá um clique aí para ajudar a divulgar. Clique no sininho se você não receber notificações. Entre no canal que eu posto 2 ou 3 vídeos por semana. Muito obrigado e até o próximo.